Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula, para mais um vídeo aqui no canal Geografia que Posso Tocar. E o tema do vídeo de hoje vamos falar sobre rios voadores. Isso mesmo, os rios que voam. Você já viu um rio voador passando por aí? Se não, vamos ver agora. Esse é um papo muito sério e contemporâneo, atual, tá aí a todo momento bombando nas provas, tá aí na mídia. Se você está estudando para o vestibular e se você não sabe o que é um rio voador, você merece um tapa na bunda. Um aluno já estudando para o vestibular não pode saber, tá sem saber hoje o que é um rio voador. Um dos motivos, vamos colocar aí o Pantanal pegando fogo, malandro, tem ligação aí o Pantanal, a floresta amazônica, essa grande seca, tá tudo ligado, tudo ligado. Um outro vídeo eu vou te explicar e vou te mostrar que os desertos estão todos numa mesma posição, nas médias latitudes. Se você já entende dessa matéria, você já pode ir buscando aí que nas médias latitudes nós temos umas regiões. Nós temos as regiões que têm ali uma pressão muito específica, então faz ali como um ponto de partida das massas de ar, deixando essas regiões, vamos colocar assim, mais secas. Então, como aqui na altura de São Paulo, está na altura do Trópico de Capricórnio, Leandro, joga uma imagem aí para quem não sabe perceber onde está o Trópico de Capricórnio. Isso aí significa que nós estamos nas médias latitudes. Se você olhar ao longo do planeta nas médias latitudes, tem regiões desérticas, fofinho. Isso mesmo. Observe, o deserto do Saara está nas médias latitudes. O da Atacama, o do Kalahari na África, o lá na Austrália, o deserto do Outback, o deserto da Mongólia, acima da China, também ali o deserto no Chile, qual o nome? O Atacama. Você tem também uma parte mais árida ali na altura do México. Então era para São Paulo, meu amigo, ser também uma região árida. Era para a região sudeste do Brasil ser uma região árida. Mas tem uns 3 ou 4 fatores climáticos que interferem nisso, criando os rios voadores. O que são fatores climáticos? São elementos capazes de alterar o clima local. O que são fatores climáticos? São elementos capazes de alterar o clima local. O que são fatores climáticos? São elementos capazes de alterar o clima local. Vou te dar exemplo de alguns fatores climáticos. Relevo, massa de ar, altitude, latitude. Um exemplo da latitude sendo um fator climático. Latitude é a distância em graus de norte ou sul, pegando como base a linha do Equador. Quanto mais você afasta da linha do Equador, menor a incidência de raios solares. Ou seja, os raios solares passam a bater de forma perpendicular. Ou seja, as baixas latitudes, a latitude é um fator climático, pois influencia no clima local. Ou seja, próximo às regiões da linha do Equador, nas regiões próximas à linha do Equador, sempre terão climas mais quentes. Um outro fator climático são as massas de ar, as correntes marítimas. Elas trazem influência de onde elas se originam e captam e perdem também influência por onde elas passam, levando essas influências que transportam consigo para aquelas regiões para onde elas vão. Um exemplo desse fator climático, massas de ar e correntes marítimas, se você observar o Oceano Pacífico, é todo um oceano, maritimidade é um fator climático, é um oceano frio. Então a costa oeste do continente americano é toda mais fria e mais árida, porque tem pouca umidade evaporando para bater na costa. Outro fator climático que altera o clima local, a vegetação. A vegetação que pega a água do solo através do processo de evapotranspiração. Leandro, coloca a imagem aí do evapotranspiração. Essa árvore pega a água do solo, daquele espaço, daquele ecossistema em que ela está inserida e joga na atmosfera.
E fica a árvore bonitinha ali. E aí tudo isso aos fatores climáticos. E aí tem um outro fator climático que é decisivo para a região sudeste do Brasil não ser uma região árida, que é o que mesmo? A Cordilheira dos Andes, fofinhos. A Cordilheira dos Andes tem uma massa de ar muito forte que veio, já vem úmida no Atlântico. Aí quando ela chega ali na região amazônica brasileira, ali quando ela entra Belém do Pará, ela fica, já vinha uma massa úmida, quente. Então quando chega na região amazônica, pega a floresta amazônica, com uma floresta equatorial úmida, uma floresta própria para eliminar água na atmosfera. Então, essa massa de ar que já era úmida, ela passa a ficar mais úmida ainda. Daí, o rio voador. O rio voador. Isso eu estava em sala de aula, que um dia eu falei que os rios voavam. Teve turma, se esse aluno estiver assistindo, recebe um cutucão agora. Duvidaram e tivemos que foi o rio voador. E aí, não vou lembrar para te falar os dados aqui agora, mas o Leandro vai colocar. É uma quantidade de água absurda que vem nessa massa de ar que vem pela atmosfera. O que o relevo interfere nisso? A Cordilheira dos Andes não deixa que essa massa de ar passe reto, cruzando a floresta amazônica, indo lá para o Pacífico. A Cordilheira dos Andes faz essa voltinha, jogando essa massa de ar para passar pela parte aí do centro-oeste brasileiro, onde tem um Pantanal, fofinhos. Aí, então essa massa de ar passa aí trazendo muita umidade, provocando muita chuva. Quem já teve aula comigo sabe lá quando você tem uma massa de ar quente, uma fria se chocando, gera chuvas, as chuvas frontais, convectivas, e então tem as formas de que uma chuva pode ser ocasionada, tem o que leva a acontecer um clima para a formação de uma chuva. Então, o clima aqui na região sudeste, que era para ser desértico e não é, graças aos rios voadores. Vocês já viram aí a imagem que mostra essa massa de ar que vem do Atlântico, passa sobre a Amazônia, bate ali na Cordilheira dos Andes e vem trazer umidade para cá. Então o bagulho está todo interligado, está todo junto, está todo conectado. Se você impactar o ecossistema amazônico, o bioma amazônico, você vai impactar outras regiões, pois nós dependemos de forma direta de um outro ecossistema, de uma outra região. As ações lá estão ligadas diretamente aqui. O dia do fogo, lá no centro-oeste, todo mundo colocou fogo. Tem aí, não sei se vocês já lembram dessa notícia ou se pesquisar na internet, aí vai vir. O dia do fogo teve uma nuvem de fumaça tão grande que veio do centro-oeste brasileiro que a cidade de São Paulo escureceu. Teve cinza, apareceram sujeira dentro do quintal, que é essa massa de ar trazendo a poluição lá das queimadas. E aí é a mesma massa de ar que traz os chamados rios voadores. Coloca mais uma vez, Leandro, porque eles não entenderam o que é rio voador. Então, esses rios voadores é esse conjunto, esse organismo vivo que é a Terra, que uma coisa está conectada com a outra. E o homem precisa ter muito cuidado ao interferir nesse ecossistema, nesse organismo vivo, que uma coisa está conectada com a outra. Nós trabalhamos com o tempo humano. Tudo muito rápido. O planeta vive no tempo geológico. Claro que lá naquela tabelinha das eras geológicas, a evolução, quando o dinossauros desapareceu, o homem nem pensava em existir. Então, um raciocínio rápido. Se pegarmos toda a existência do planeta e compactarmos em um ano, isso é o tempo geológico, para entender o homem do tempo humano e o planeta do tempo geológico. Se pegarmos toda a existência humana e compactarmos em um ano, o ser humano ele vai surgir no dia 31 de dezembro, às 23 horas e 59 minutos. Ou seja, a existência humana nesse planeta, se comparado com a existência do planeta, corresponde a um minuto. Um minuto. E já fizemos essa merda toda. É isso aí.
Forte abraço, não deixe de deixar o seu like e uma mensagem aí pro prof. Beijão e agradecemos.